Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal que tem o objetivo de levar informação, levar conhecimento sobre carteiras recorrentes. Esta é a nossa proposta e hoje nós vamos abordar um tema fantástico que é como você compreender as divisões dos segmentos funerários. Qual que é a diferença de plano funerário para funerária, para cemitério e compreendendo essas diferenças, como é que você explora da melhor forma cada nicho de atividade disso ou cada subnicho do nicho segmento funerário. Mas sem mais delongas, eu vou diminuir aqui a imagem porque na verdade a minha cara não é tão importante assim. O que é importante é o nosso conteúdo. E para isso eu quero abrir para vocês este mapa mental que nos dá uma ideia. Eu vou ficar aqui embaixo, bem pertinho aqui, para não atrapalhar, né? E este mapa mental da diferença dos modelos de negócio, né? É importantíssimo que a gente entenda esta diferença, né? O que são esses modelos de negócios no segmento funerário? Então nós temos planos funerários, nós temos funerária e nós temos cemitérios. Mas inicialmente vamos começar pelo que de mais importa, né? Vamos entender que todos esses modelos de negócio eles exploram a atividade ou o ramo de morte, o ramo da morte. Só que explorar o ramo da morte não necessariamente quer dizer que você tenha que ser rentabilizado só com o evento morte. Você pode ser rentabilizado mesmo quando o evento não ocorre. Então, os planos funerários, eles seguem essa lógica de você sempre ser remunerado antes. A funerária não. A funerária você precisa do evento morte para que você seja monetizado com ele. Então, você entra numa estatística de ocorrência de óbitos. E já no cemitério você tem um modelo híbrido. Você pode ser remunerado tanto antes do evento morte, como depois do evento morte, no caso dos sepultamentos imediatos. Então, quando você for optar pelo modelo de negócio que você quer explorar, é importante que você tenha em mente exatamente isso, a diferença das possibilidades de monetização. Planos funerários, você monetiza de forma antecipada. Funerária, é necessário que o evento morte ocorra, né? E cemitérios, não. Você pode monetizar tanto antes quanto depois. Mas vamos lá para plano funerário. Qual é o mistério que tem aqui dentro de plano funerário? Primeira coisa que você precisa entender é público-alvo, né? Público-alvo, praça ideal e valor ideal. Mas público-alvo, para quem você vai oferecer os planos funerários, né? Para quem são os destinatários desses contratos? São as pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens, as pessoas do meio. Qual que é a faixa ideal? Qual que é o sexo ideal? E eu vou vender para B2B ou para B2C. Depois que você entende que plano funerário são modelos que você é rentabilizado antes, como uma espécie de cautela, ou seja, o cliente paga antes para receber depois, é como se fosse uma hipótese de seguro, mas não é seguro. Você já entende o seguinte, que você vai ter que prospectar clientes que comprem essa ideia de tranquilidade, né? Então eu quero pagar isso para eu ter tranquilidade, igualzinho seguro, igualzinho plano de saúde, seguro de carro. E para quem oferecer isso? Qual que é a faixa ideal? A grande maioria das empresas explora a faixa ideal de pessoas mais velhas, pessoas acima de 35, 40 anos, né? Por quê? Os planos funerários eles foram montados com o fit de explorar ao evento morte, né? Então você trabalha com a ideia de medo. As pessoas têm medo de, quando falecer, não ter uma assistência, não ter o dinheiro, não ter cabeça. Então, neste caso, você explora essas pessoas mais velhas, que elas estão mais próximas, entre aspas, do evento morte, se você for considerar a questão da idade. E qual sexo? O melhor sexo para você vender é aquele sexo que morre menos. Aí, neste caso, então, o ideal é que você ofereça para o sexo feminino, porque a tábua atuarial diz que as mulheres têm um índice de mortalidade menor do que os homens. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, é só você imaginar quem é que está em alto de prédio uma hora dessa carregando concreto. Provavelmente vai ser um homem, dificilmente vai ser uma mulher, porque o homem se expõe mais ao risco. E B2B ou B2C, você pode vender tanto para pessoa jurídica como para pessoa física, né? São essas possibilidades de você oferecer seu plano ou num contrato corporativo, que você pega lá uma quantidade de pessoas X e traz para o seu negócio, e você ganha volume, você ganha corpo de uma vez só. Ou então B2C, que você vai vendendo pessoa por pessoa, batendo de porta em porta, ou através de prospecção digital, né?
Então, basicamente, é assim que você explora esse mercado funerário. Você tem lá uma cobertura funerária que tem um objeto muito bem definido, voltado para um público muito bem definido, que é quem tem medo da morte, quem quer se prevenir ante o evento da morte, que já sabe que esse evento vai ocorrer, né? E qual que seria a praça ideal? Ou seja, como escolher a cidade para você atuar? Você pode escolher por vários critérios, vários indicadores, mas vamos lá, por população, né? Então vamos lá, número de habitantes e sexo. Então você, quando escolher uma cidade, você vai lá, qual é a melhor cidade que eu vou vender? A cidade que tem mais pessoas. Por quê? O custo de implementação de uma empresa de plano de assistência funerária, ele é o mesmo independente do tamanho da população. Então, se você tiver uma cidade com uma população maior, você vai ter diluído no tempo esse investimento com a possibilidade de clientes maior, né? E esta população, provavelmente você deve focar no sexo feminino porque tem uma maior longevidade, né? Então você pode escolher também então se você tiver uma população, por exemplo, cuja maioria do sexo é feminino, em tese essa população é melhor do que uma que a maioria é masculina. E vamos lá, então, como escolher a cidade? Você também pode escolher por mortalidade, né? Então você faz um levantamento da mortalidade em hospitais, em residências, em via públicas. Lembrando que no caso do plano funerário, quanto mais morre, pior é para o plano de assistência, porque ele trabalha com um sistema de entrega, né? Então você tem lá uma taxa de risco de mortalidade, né, que é calculada para cada grupo de 1.000 habitantes. Então você tem que fazer esse levantamento de número de mortalidade de hospitais, que tem um errozinho de português, hospital, residência e via pública. Você faz um levantamento dessa mortalidade e, com base nessa mortalidade, você consegue descobrir qual a melhor cidade você montar. Ou seja, cidades que têm uma taxa de mortalidade menor, sob o ponto de vista das entregas que você se compromete a fazer, elas são melhores, né? Por capital circulante, população economicamente ativa. Não basta ser uma cidade que tenha uma população grande, essa população tem que estar empregada. Porque esse mercado de plano de assistência funerária, ele explora uma faixa de pessoas que tem classe B, C, C, D e E, vamos dizer assim, né? São pessoas que têm uma renda menor. Então, quanto maior o número de empregabilidade, quanto maior o capital circulante, quanto maior o volume de recursos que circulam nessa cidade, melhor ela é. Então, não basta só o tamanho da população. Por micro-região ou área de influência. Essa micro-região ou área de influência é que quando você deve considerar não somente a cidade local, mas a população flutuante daquela cidade, né? Então, você pega uma cidade com 500 mil de pessoas, você pode imaginar que essa cidade circula muito mais pessoas do que esse 500 mil. Então, pegar uma cidade posicionada estrategicamente, ou uma cidade universitária, ou uma cidade de ecossistema de cuidados da saúde, enfim, uma cidade voltada para a indústria, voltada para o comércio, uma cidade que tem uma posição geográfica, uma posição estrutural de pessoas circulando, também elas são mais interessantes para você implementar o modelo de negócio de plano de assistência funerária. E quando vender isso, qual que é o valor ideal? Como precificar este plano? Para precificar um plano funerário, você segue alguns critérios. Esse aqui não estão todos eles, mas você segue critério de idade de titular, porque, lembrando, o nosso contrato é um contrato de risco. Então, saber a idade do titular, na verdade, é a estratégia, é o caminho para você calcular o risco de mortalidade desse titular. A idade dos dependentes, o número de inscritos, né, quantas pessoas tem. Se o grupo familiar melhor, tem menos inscritos, né? Se por idade, melhor, mais inscritos. Então, o que quer dizer isso? Se você fizer uma cobertura e você desconsiderar a idade das pessoas, quanto menor pessoas você colocar, melhor. Já se você precificar esse plano funerário com base na idade, aí tanto faz, você pode colocar o maior número de inscritos possível, porque como o risco ele é calculado e o preço também com base na idade, se você coloca muita gente, você vai receber muito por contrato, porque você precificou com base na idade. Já se você colocou por grupo familiar e desconsiderou, quanto mais pessoas você coloca, isso não implica no valor que você vai cobrar, mas vai implicar no valor que você vai gastar para fazer as entregas.
Valor do atendimento per capita, expectativa de vida projetada é igual ao valor da mensalidade per capita estimada. O que é isso? O que é isso? É você calcular com base nesta expectativa de vida das pessoas desse local, também você fazer esse cálculo da expectativa de vida dividida pela quantidade de contratos, dividido pelo valor, você calcula o valor do valor da entrega, né? Então vamos lá, se você vai sepultar 6 pessoas para cada grupo de 1.000, então se são 6 pessoas para cada grupo de 1.000, você tem que calcular 6 vezes o valor de um funeral, você vai ter o valor anual. Este valor anual dividido pela sua base, você já tem uma expectativa de quanto você vai cobrar por cada contrato, né? Então você tem como precificar o risco. Valor do atendimento per capita dividido pela expectativa de vida projetada é igual ao valor da mensalidade per capita estimada. Agora vamos para o outro tópico, que é a funerária. Vamos lá, você entendeu que plano funerário você rentabiliza antes e que para você montar um plano funerário você tem que ter um público-alvo muito bem definido, com a praça que você vai explorar, qual que é o valor ideal para você praticar isso. Então tem algumas premissas que você utiliza para poder precificar. E já na funerária, como é que funciona a lógica do mercado funerário? Mesma coisa, você tem que definir qual que é o seu público-alvo, qual que é a praça ideal. E qual que é o público-alvo? É uma expectativa de óbitos, né? Quais que são esses óbitos imediatos? São óbitos particulares, aquela pessoa que falece e vai lá na funerária e compra o serviço funerário. São óbitos que você atende através de prefeitura, são óbitos que você atende através de seguradoras ou outros planos, quando você presta serviço para outras empresas de plano. Então, particulares. Os óbitos particulares você tem maior receita, mas você tem menos previsibilidade. Porque apesar de você ter previsibilidade de óbito naquela cidade, você não tem como prever quantos daqueles óbitos daquela cidade vão comprar na sua funerária, né? Prefeitura, você tem mais atendimentos, mas você tem menos receita. Por quê? O processo de atendimento das prefeituras é através de processo licitatório. E são processos com margens muito apertadas. Então você vai dar uma grande quantidade de atendimentos, mas você vai ganhar pouco por atendimento. Seguradoras são valores e volumes médios. Então, se você fizer bons convênios com seguradoras, você vai ter um volume relativamente satisfatório de atendimento, mas não vai ganhar tão bem. Então, você está ali no meio do caminho entre volume de atendimentos e valor por atendimento prestado. E outros planos são valores também e volumes médios. Quando você pega a sua funerária para atender outros planos de assistência funerária, não só seguradoras, mas também planos de assistência funerária. E aí, estas são as possibilidades de você rentabilizar. Praça ideal. Praça ideal é número de óbitos multiplicado pelo número de habitantes. Então, você faz uma projeção estimada de quantas pessoas falecem ali. Porque se você for montar uma funerária, você tem que ter em mente que a lógica da funerária é mortalidade. Ou seja, o seu negócio vai se sustentar em pé quanto mais pessoas vierem a óbito e dessas pessoas que vierem a óbito, mais você atender. Então, é extremamente importante que você tenha uma captação desses óbitos através de posicionamento de marca, estratégias de publicidade, de marketing, entrega da qualidade da experiência no seu atendimento. Enfim, você vai entrar nesse universo de disputar uma quantidade de óbitos limitada, né? Então, esta é uma característica que ela é ruim para o mercado só exclusivo de funerária, quando você depende exclusivamente da taxa de mortalidade da cidade. E cemitérios? Bom, cemitérios é a mesma coisa, você tem que descobrir qual que é o seu público-alvo, né? Para quem você vai vender este cemitério nos casos de morte antecipada e também de morte depois, que não são antecipadas, né? Chamadas de morte para sepultamento imediato. Então, neste caso, você tem dois públicos-alvos, que é o vivo e o morto. O vivo não ocorreu o evento ainda, mas ele faz a compra de forma antecipada. E o morto, infelizmente, é aquela pessoa que falece através de uma morte imediata, uma morte súbita, que a família tem a necessidade de contratar um local para sepultamento. Então, o vivo é a morte antecipada e ele tem um sistema de pagamento recorrente, ele começa a pagar antecipadamente, através de uma mensalidade, através de uma taxa de sepultamento ou através de uma taxa de exumação lá na frente. Há outras linhas de receita, mas basicamente são essas: mensalidade, taxa de sepultamento, taxa de exumação. Quando você faz a venda para os mortos, né, então você tem uma hipótese de compra imediata, é um volume menor,
mas tem um valor maior agregado, porque a necessidade faz com que você cobre um valor pela cessão do direito de uso do jazigo. Então, quem paga pela cessão do direito de uso de jazigo, diante daquela morte que acabou de acontecer, ela paga um valor cheio, né? Um valor alto, porque ela tem a necessidade do sepultamento. Então, você tem que ser remunerado, porque você já está fazendo a entrega imediata do jazigo. Então, neste caso específico, a rentabilidade é maior, mas o volume é menor, porque essa taxa de sepultamento imediato ela é bem menor, ela depende, como no caso da funerária, do evento morte. E o evento morte ele tem uma matemática para ser cumprida, né? Ele tem um número X de mortalidade para cada número de habitantes. Qual que é a praça ideal para montar um cemitério? Você deve considerar o valor do investimento multiplicado pela taxa de mortalidade multiplicado pela população projetada no tempo. Né? Então, se você vai gastar 5 milhões de reais para montar um cemitério, é melhor você montar esses 5 milhões de reais, gastar esses 5 milhões de reais em uma cidade que tenha, primeiro, uma taxa de mortalidade alta e, segundo, uma população que comporte esse investimento. Você não vai montar um cemitério de 5 milhões de reais numa cidade que tem 20 mil habitantes, que a taxa de mortalidade é baixíssima. Não faz sentido. Então, você, com base no valor do investimento, você vai ter que mapear qual é a cidade que tem população alta que comporte absorver aquele investimento que você está fazendo. E também essa praça ideal você deve considerar a existência de outros cemitérios. Lógico, não adianta você abrir um cemitério numa cidade que tenha 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, mas já tem lá 3, 4, 5 cemitérios particulares. Também não faz sentido, sob o ponto de vista estratégico. Então, este é o raciocínio sobre as empresas a diferença de modelos de negócio de plano funerário. Basicamente, o que você tem que entender, e agora eu vou voltar para a minha tela inicial, vou crescer aqui a minha imagem para você. Então, é compreender que plano funerário vai disputar uma jornada de consumo diferente da funerária e do cemitério. Plano funerário, você faz o recebimento antecipado das parcelas, garantindo a execução futura quando o evento morte ocorrer daquelas pessoas que estão seguradas ou que estão garantidas do atendimento dentro da sua carteira. Recebimento antecipado para entrega futura, e este pagamento é recorrente mês a mês para você garantir a disponibilidade da infraestrutura, diz a Lei 361, que é a lei que regulamenta os planos de assistência funerária. Então, este é o modelo de plano. Para isso, você tem que definir o produto, definir a praça, o público-alvo para quem você vai vender e como é que você vai fazer esse produto chegar até esses clientes potenciais. A regra é invertida, você recebe e gasta somente na entrega. Já as funerárias têm uma outra lógica. As funerárias, para ser rentabilizadas, elas seguem a lógica de você ter que receber, de você ter que ocorrer o evento morte para que você seja rentabilizado. Então, você trabalha com a matemática. Descobrir se é bom negócio ou mau negócio abrir uma funerária, basta você buscar a taxa de mortalidade dessa cidade no site do IBGE, nos órgãos públicos, para você descobrir se de fato é rentável, é um bom negócio ou não você abrir uma funerária, principalmente considerando a quantidade de funerárias que existem nesse município. E por último, o cemitério é aquele modelo de negócio que você gasta primeiro para você concluir a infraestrutura e aí depois você começa a rentabilizar isso através de mensalidades cobradas pelos vivos, neste caso não há sepultamento, e na outra hipótese é você fazer a venda de jazigos para pessoas que têm o sepultamento imediato, que tem o falecimento que requer o sepultamento imediato. Neste caso, você tem um valor maior pela taxa de sepultamento e depois você fica em cima da mensalidade. Estabelecidos basicamente em linhas gerais a diferença desses três modelos de negócio, que são complementares, mas completamente distintos, aí você tem a aptidão para escolher qual o melhor modelo implantar, ou qual o melhor modelo implantar primeiro, ou se você tomar a decisão de implantar os três modelos ao mesmo tempo, você saber exatamente o que esperar do resultado de cada uma de cada um desses modelos de negócio, né? O que esperar para que você seja rentabilizado com base no seu investimento, porque cada um segue uma lógica diferente de retorno do investimento. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Deixa o like aqui embaixo, deixa seus comentários, diga para mim se fez sentido, se eu conseguir clarear sua mente a respeito de algumas diferenças superficiais, nada muito profundo, pelo menos não é o propósito dessa aula hoje, para você entender, através de um overview, quais as diferenças das três possibilidades de você explorar o mercado de morte. É isso aí, deixa seu comentário se fizer sentido, se inscreva, ative seu sininho
Se inscreva lá no canal do Instagram, Carlos Amiles, que você vai receber algumas notícias também. Todas as vezes que postar alguma coisa, toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação. Não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com alguém. Fui. Um abraço.